praticamente desde a hora que a gente começou, estava me perguntando, cadê o zazen de iniciante deles? Porque parecia que não tinha nenhum zazen, ninguém iniciando o zazen, sabe? Estava tão harmoniosa assim a sala que parecia que a gente já estava em zazen há muito tempo, né? Porque no zazen para iniciante a gente faz 2 tempos de 20 minutos e vocês fizeram quase 30, quase 30 minutos, né? Da primeira vez. E quando a gente começou, tava um barulhinho, né? Tava passando um candidato aí, uma carreata, um motociata, alguma coisa assim. E alguém gritando muito lá, né? Em cima do... dizendo, vocês vão perder, tem que votar em... Aí disse o número da pessoa, né? Mas disse tanto o número da pessoa que eu já esqueci, sabe? É porque às vezes o excesso faz com que a gente esqueça das coisas, né? Isso é muito preocupante, porque a gente vive numa sociedade que às vezes prega o excesso, né? Eu fico muito preocupado com os alunos quando chega o período das provas, porque eles não só têm geografia para estudar, né, Letícia? Tem muitas matérias para estudar, e se a gente não diz quais são as páginas, quais são os assuntos, quais são os pontos mais importantes, fica difícil da gente aprender. Isso é em tudo na vida, né? E enquanto vocês estavam fazendo o zazen assim, eu senti uma calmaria na sala tão grande assim, que eu disse, eles não tem zazen para iniciante, né? Eles já iniciaram faz tempo, de tão harmonioso que estava. Aí depois eu fiquei pensando assim, eu acho que eles devem ter encontrado algum estado de repouso enquanto estavam fazendo o zazen, porque eles não se mexeram. Eu acho que não se mexeram nem a bila dos olhos, nem os olhos se mexeram. Então eles devem ter encontrado um lugar calmo ali. Que às vezes tudo que a gente precisa é um lugar calmo para acalmar as nossas emoções, para acalmar a nossa mente. A gente não precisa de um ambiente muito tumultuado, muito barulhento. Às vezes é preciso silêncio. Porque o silêncio faz com que a gente reconheça algo em nós que é muito grandioso. E que às vezes a gente não tem contato com essa coisa tão grandiosa, mas quando a gente para, silencia, deixa a passeata, a motociata, a carreata passar, esquece até o número, esquece até que passou. E simplesmente fica nesse estado de bem-estar. E com esse estado de bem-estar, quando a gente se aproxima dele, quando a gente reconhece mais facilmente, a gente tem um poder grande de mudar, primeiro a nós mesmos, ficar mais saudável e, por interdependência, fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também melhorem, também fiquem bem. Porque senão fica a coletividade toda doentia, toda afundando. Então, precisa de alguém ter um pouco de juízo nessa história toda, alguém precisa ter um pouco de lucidez para contaminar os outros também com lucidez, com essa calmaria. Mas eu não estou falando que a calmaria é importante o tempo todo, não. Porque às vezes é preciso que a gente se levante, que a gente fale alto, que a gente fale grosso, que a gente corra, que a gente tenha um estado de movimento. Porque a vida tem que ser um equilíbrio de coisas, né? O mundo não seria perfeito, pode ter certeza, se só as pessoas fizessem zazen. Não seria perfeito. Porque tem muitas pessoas em sofrimento, né? Por mais que essas pessoas não estivessem em sofrimento, já pensou se toda a população mundial apenas ficassem sentadas, em pé, e a saúde do todo? Seria outra forma de viver, né? O Zen não procura uma renúncia total das coisas. Não, o Zen quer que a gente consiga viver nessa vida que a gente tem,
na vida que a gente escolheu viver, ou que estamos inseridos por alguma questão, por algum motivo, da melhor maneira possível. É isso que conta, sabe? E a gente tá naquele lugar, tá 100% naquele lugar, vivendo o que tem para viver conscientemente, respeitosamente. E esse estado de repousar, que eu estava dizendo ainda agora, ele nos ajuda muito a vivenciar as coisas com lucidez, ver as coisas como as coisas são. E é só isso, sabe? Então, enquanto vocês estavam fazendo zazen, eu fiquei pensando, assim, eu acho que eles encontraram algum lugar calmo por onde fora. Muita gente lê um texto aqui, que o texto falava que no zazen a gente não deveria procurar nem a iluminação, apenas praticar. Se a iluminação acontecer, ela aconteceu. E a gente não precisa nem ter consciência que a iluminação aconteceu. Que a gente encontre mais vezes esse estado de calmaria, de repouso, né? Para quando se levantar mais saudável. A gente vai encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado